Olá, seja bem-vindo a mais uma roda de conversa. Hoje temos um convidado super especial, que é o Diego. Diego, seja muito bem-vindo, é muito legal ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade. A lição de hoje é a 6, com o título Não se esqueçam. E nós estudamos um pouco sobre Deuteronômio 8, onde aprendemos que o Senhor nos leva a alguns lugares difíceis para que possamos conhecer nosso próprio coração e também perceber que tudo que é bom vem de Deus e de Sua palavra. E com isso eu queria perguntar para vocês, de que maneira a vida vem da palavra de Deus e não do alimento físico? Bom, Deus é essencialmente vida, né? E Ellen White comenta no livro Libertador, que inclusive você vai poder acessar como é que foi que a gente achou do livro Libertador, sim, Merchan sempre 24 horas, aqui no canal que a gente colocou, tá bom? Então, Ellen White comenta no Libertador que o tempo de vida que cada um de nós temos é exatamente para a gente mostrar para o universo a quem a gente vai servir, né? Então, um tempo dado por Deus para a gente, com as nossas atitudes e ações, mostrar que Deus a gente serve. Eu acredito que a palavra de Deus, o que a vida que quer dizer aqui, claro, como eu disse, né, tanto fôlego de vida é dado por Deus para a gente, então, qual que é a nossa decisão, mas em especial a vida eterna? E como é que a gente consegue ser forte em algo se a gente não tem os nutrientes necessários? Não é possível. Então, com a palavra de Deus, nós temos os nutrientes para que a gente possa, sim, não alcançar a vida eterna, porque a vida eterna já é dada para a gente por meio de Cristo, mas sim ter os nutrientes, que com meio desse estudo diário da palavra, tá ligados à videira e assim ter a vida eterna. Sim, lá em Mateus 4:4, o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, diferente do alimento físico, Deus e a sua palavra são vida, né? E se preciso for, como aconteceu lá com o povo de Israel, na época de Moisés, a palavra de Deus pode se tornar pão, realmente, como aconteceu com o maná, né? Então a gente vê que a palavra de Deus é o mais importante alimento físico para a gente, porque sem ela a gente não vive. Só com o pão a gente não pode viver eternamente, né? Então a gente precisa da palavra de Deus também. Trazendo Deus como o fôlego de vida, ali no princípio Adão. Então, assim, para mim, eu só me remeteu a isso. Logo de início, com essa pergunta, eu comecei a pensar diretamente nisso, assim, Deus é vida desde o princípio. Foi ele que soprou na narina de Adão para que hoje a gente tivesse vida. Então, assim, a palavra de Deus, ela supre tudo, Deus supre tudo, e aí com isso, remetendo assim a Adão, ele tinha toda a criação inteira e depois todo o jardim inteiro para ele. E é assim na nossa vida, né? Deus dá o nosso fôlego de vida, a gente mantém baseado nele a nossa vida, e o todo ao nosso redor, ele vai concedendo através dele mesmo. Então a gente vai vivendo baseado naquilo que ele nos proporciona. Exatamente. Eu tive essa mesma interpretação que o Diego. Quando falou assim dessa ideia de vida, eu pensei, caraca, Deus é literalmente a nossa vida, né? Foi a palavra de Deus, foi Deus que deu a vida a nós. E quando a gente pensa, né, até a Bíblia, pegar uma expressão aqui que a Bíblia diz, que fala o salário do pecado é a morte, a gente entende que o oposto da vida, que é a morte, é exatamente o afastamento de Deus. Então toda essa vida que nós temos, ela só pode existir porque nós estamos conectados a Deus. E quando nós nos afastamos, a consequência natural é nós deixarmos de ter essa vida. Exatamente, muito bom. E para dar continuidade, queria saber, vocês já viram Deus fazer tudo o que é preciso para salvá-los? E se sim, como? Eu acho que vai parecer meio clichê, né? Mas eu acho que o maior de tudo, de todas as coisas é a cruz propriamente dita, né? Que aconteceu. Mas assim, pensando como Elisa dentro de Elisa, eu acredito que é o fato de Deus não desistir de mim em nenhum momento, ainda mais nos momentos que, se fosse ser humano, teria desistido, né? Então, eu acredito que essa, para mim, é uma das maiores provas de que Deus faz tudo para salvar a gente, ele transforma a nossa vida, literalmente da água para o vinho. Então, eu falo isso na vida de todos, né? Eu acredito. E tem uma música que eu tenho ouvido muito recentemente, que é The God Who Stays, que é do Matthew West, que fala exatamente sobre o Deus que fica com a gente mesmo quando a gente falha, o Deus que não desiste da gente. Quando todo mundo tá correndo, tipo, fugindo da gente, Deus tá correndo na nossa direção e mostra quanto Deus, ele fez de tudo e mostra que nada pode nos separar do amor de Deus, porque tudo já foi feito. Exatamente como você falou, Liz, o Senhor nunca nos abandona, né? O desejo dele é que nosso coração seja transformado, o desejo dele é que a gente esteja no céu com ele, né? E por isso ele está disposto a sacrificar a nossa felicidade, muitas vezes,
fazer, a gente pensa, né? Nossa, fazer a gente sofrer. Mas não, ele nos faz passar por esses momentos para que a gente possa ser levado ao arrependimento realmente e ter uma transformação no nosso coração, né? Para que a gente possa estar com ele na eternidade. Então, ele faz tudo isso para que o nosso coração seja transformado. Eu, continuando o que você está falando, ele não é que ele faz, mas ele permite, porque é o mal que nos sonda, né? Então ele permite que a gente caia nas consequências das nossas escolhas, para que a gente entenda qual é a escolha dele para nossa vida. Então, a gente erra, a gente faz as coisas erradas, arca com as consequências, e aí com isso temos o sofrimento, né, passado na vida, e aí ele vem e mostra, olha, minha vontade é essa. Então, acima de tudo, quando a Elisa falou lá de que é clichê, mas é o clichê mais essencial possível, né? A morte de Cristo na cruz é tudo que ele fez na nossa vida. Quando eu olho pro ambiente, que é a minha casa, ou quando eu olho diretamente para minha vida, eu consigo ver o cuidado de Deus com a minha família, sabe? Direcionando isso, tendo o nosso caminho trilhado, apesar da gente desviar desse caminho trilhado por muitas vezes, cair num penhasco e Deus nos ergue toda vez. Então, assim, a demonstração maior de Deus na minha vida é a experiência de tê-lo na minha vida. Porque é com isso, com esse dia a dia, que ele me mostra quem é ele. Sabe aquela sensação que a gente tem de, tipo, parece que você sempre está encontrando Deus, mesmo quando você não quer. Tipo, até naquele momento que você fala assim, que aquilo, às vezes aparece uma ideia que te incomoda, ou que você fala, putz, eu não quero ver isso hoje, ou mostra algo que você não tá tão, assim, ou você não tá tão contente com, ou às vezes é algo que você preferia não fingir que não está vendo, sabe o que está acontecendo, mas você percebe que Deus sempre está aparecendo na sua vida de várias formas possíveis, sabe? Você sempre está encontrando Ele, você sempre até no momento que você tá meio assim, fala, pô, eu não tô afim, aí você vê uma coisa e aí você fica se perguntando, será que não é Deus, sabe? Será que Deus não tá falando comigo? Ou será que algo que eu estava fazendo, que eu simplesmente queria fazer uma vista grossa assim, é aquele peso na consciência, sabe? Aquela que você fica, nossa, eu fico pensando nessas maneiras. Isso é uma maneira que Deus, eu sinto, pelo menos na minha experiência, né? Que Deus é uma maneira, tipo, de dar um puxão no Matheus, assim, Deus ainda está ali presente, tentando conversar comigo e tentando me chamar e me chamar para fazer as escolhas certas, as melhores escolhas. Certeza. Cat, antes de você, eu posso quebrar o protocolo? Eu posso falar mais Pode, uma total, coisa? eu faço isso Claro, sempre, vai. pode. Tá. Um exemplo disso, assim, mais do que real, ontem mesmo, assim, eu planejei o dia para ficar na minha casa, bem quentinho, tava um frio, uma chuva, e eu não fui pra igreja de manhã, falei, não, hoje eu vou ficar no meu descanso, vou ter a minha paz aqui em casa, vou ler a minha Bíblia aqui em casa, vou seguir eu comigo, sabe? Deus no meu dia, mas na minha casa. E aí surgiu a mãe de uma desbravadora e falou, ela tá dando estudo para a filha dela, e ela falou assim, olha, você não quer você não pode dar o estudo para mim hoje, para ela, enquanto eu fico na programação do Ministério da Mulher, porque vai ter a programação, eu quero participar, só que eu não quero interromper o estudo. E assim, na minha cabeça, eu não queria isso. Eu tinha planejado o dia inteiro na minha casa, descansando, cuidando de mim. E Deus veio cutucar e falou: olha aqui, o seu movimento como diretor desbravador é isso. Seu ministério é esse. Então levanta da cama, porque é isso que você vai ter que fazer hoje. Então isso que você falou, assim, foi tão essencial para mim, porque aconteceu ontem. E é a demonstração do amor de Deus na minha vida. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como você já sabe, esse é o momento do Fala Aí, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, você em casa, deixa sua palavra aqui nos comentários, que a gente gosta sempre de ver e interagir com você. A minha palavra dessa semana é vida. A minha perspectiva. A minha é gratidão. A minha palavra é bondade. E a minha é orientação. E agora, para finalizar esse vídeo, eu queria ler para vocês um trecho da parte de sexta-feira que diz assim: cada promessa da palavra de Deus nos pertence. Devemos viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando atacado pela tentação, não olhe para as circunstâncias, nem a fraqueza do próprio eu, mas para o poder da palavra. A força dela pertence a você. Então, que a gente possa refletir sobre isso essa semana.
E ficamos por aqui hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilha, comenta a sua palavra, o que você achou. Enfim, compartilha e esteja aqui com a gente também na próxima semana, que vamos continuar gravando e vai ter mais coisa por aí. É isso, até semana que vem. A principal, que é a eterna, né? A gente consegue, sim, como é que eu me confundi? Peraí. Trazendo, tipo, Deus como... trazendo... Pera... Desculpa. Não, tá tudo bem, fique em paz, tá tudo certo. Tudo que ele fez na nossa vida, mas olhando para o ambiente Diego, minha casa, minha vida, o cuidado com a minha família, o cuidado com... Desculpa. o cuidado